tudo de bom. Agora na vida, um debate franco e aberto. Qual é a sua opinião? Debate da Vida com Cláudio Apolinário. E eu sei que você estava aí só esperando começar o Debates da Vida com Cláudio Apolinário. Então está no ar a partir de agora, Debates da Vida. E claro, você vai participar junto com a gente, no certo, Pastor Carlos Apolinário? A todos vocês que estão nos ouvindo pelos 96,5 da Rádio Vida, mais uma vez é uma satisfação estarmos juntos para mais um debate, para mais um dia que nós vamos discutir aqui um assunto bastante interessante, que certamente é um assunto polêmico, já tem muita gente, a gente divulgou já a pesquisa e o pessoal já começou a votar, já começou a participar. Eu quero também a sua participação, você pode participar pelo YouTube, como você pode participar pelo Facebook, pelo Instagram também? Pelo Instagram temos a pesquisa também? Pelo Instagram também, então em todas as mídias sociais você pode ir lá agora e clicar e lá dar a sua opinião. Qual que é o tema de hoje? Um governante, ele pode deixar a sua religião influenciar no seu serviço público? Será que é louvável esta mistura entre política e religião? Mesmo porque este assunto é um assunto que durante toda a história a gente vê aí a religião e o Estado, lá atrás inclusive era muito misturado, só que chega um período, 1890, 1891, se não me falha a memória, que há no Brasil, por exemplo, essa divisão de Estado e a criação do Estado laico. Então a pergunta que fica ainda tem muitos estados que são regidos por leis sagradas, sempre tem alguma coisa aí ligada à religião e não por leis civis. Qual deve ser o posicionamento daquele que governa os países, os governos de estados e as prefeituras e assim por diante, Simone? Mas no Ocidente, o Estado laico foi instituído. Inclusive, essa é uma das conquistas do protestantismo. E de acordo com o artigo 5º da Constituição Brasileira, todos os cidadãos têm direito de exercer qualquer religião que deseje. Mas na prática, o que vemos são muitos políticos não apenas expressando a sua fé publicamente, mas lutando para ver as suas convicções religiosas se transformando em leis a serem seguidas por todos. Mas afinal, o que significa Estado laico na prática? Será que um governante pode, ante o Estado, defender as suas leis sagradas? Olha, então fica aí o tema de hoje. O tema de hoje é: um governante, ele pode deixar a sua religião influenciar no seu serviço público? Nós tivemos recentemente, inclusive, aí uma convocação nacional de um jejum feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu vou num outro fato. Há muitos anos atrás, o meu pai, evangelista Carlos Apolinário, foi presidente da Assembleia Legislativa. Ele foi um político com P maiúsculo, graças ao bom Deus, nada que possa desabonar a sua vida e a sua carreira pública. E ele, quando ele assumiu a Assembleia Legislativa, ele retirou o crucifixo. Tinha um crucifixo com Cristo pendurado, que é o símbolo do catolicismo, e naquela época ele tirou o crucifixo da presidência da Assembleia Legislativa. Será que está correto? Está incorreto? Estou aí talvez até depondo contra o próprio patrimônio, mas qual deve ser o posicionamento de um político cristão? Ele deve deixar com que a religião influencie as suas ações parlamentares, governos e assim por diante? Eu quero a sua opinião, tanto no YouTube quanto no Instagram e no Facebook, dizendo sim, concordo, não, eu não concordo. Nos dê aí a sua opinião. E você pode também mandar a sua opinião por escrito, tanto no YouTube eu estou com a tela aqui aberta, eu já acompanho aqui no YouTube, como você pode mandar também através do WhatsApp da Vida, o WhatsApp da Vida. Então, repito a todos aqueles que estão nos ouvindo até no sul de Minas, regiões aí do Rio de Janeiro, aqui da capital de São Paulo também, várias pessoas nos ouvindo. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje nós teremos a participação aqui de dois convidados que já têm aí o nosso respeito, têm caminhado conosco, que é o pastor Jonatas Rodrigues e também o pastor Cleverson do Vale. Bom, falando para todo o Vale do Paraíba aí, né, pastor Cleverson? Então vou começar contigo. Começo com o pastor Cleverson do Vale, que é pastor batista, escritor, professor de teologia, pós-graduado em aconselhamento bíblico e docência do ensino superior em teofísica e presidente da Associação das Igrejas Batistas de Mogi das Cruzes e adjacências. A Rádio Vida, que inclusive pega com som local aí na região de Mogi das Cruzes. Pastor Cleverson, satisfação tê-lo conosco. 2 minutos para os seus cumprimentos iniciais e também para a sua consideração sobre o tema de hoje. O político cristão, o governante cristão,
ele deve deixar as suas convicções religiosas influenciarem na sua vida pública? Pastor Cleverson, 2 minutos. Prazer falar contigo, pastor Cláudio Apolinário. Prazer falar com o nosso querido pastor Jonatas também. É uma satisfação retornar ao debate aqui da Rádio Vida 96.5. Eu entendo que o Estado sendo laico, um governante, ele não deve deixar a sua religião influenciar no serviço público. Depois eu vou trabalhar mais a questão do que é laicismo, Estado confissional, Estado ateu, vários... o nosso Estado no Brasil é Estado laico. E sendo Estado laico, repito, um governante não deve deixar a sua religião influenciar no serviço público. Maravilha. Dado então a consideração inicial do pastor Cleverson do Vale, a minha satisfação mais uma vez tê-lo conosco, meu abraço a todos que estão nos ouvindo aí a partir de Mogi das Cruzes. E agora eu cumprimento o pastor Jonatas Rodrigues, que é bacharel em teologia, pastor vice-presidente da Igreja Cristã Pentecostal Independente Maravilhas de Jesus, advogado, pós-graduado em Direito Público e Imobiliário e também escritor. Pastor Jonatas, prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui no debate. 2 minutos para os seus cumprimentos, para as suas considerações iniciais. É um prazer, pastor Cláudio Apolinário. Graça e paz a todos. Eu quero cumprimentar todos os ouvintes também que estão aí ligados nesse momento, nesse debate tão importante. Eu entendo que o governante ele não deve deixar se influenciar devido à sua fé, mas sim seguir o que a lei determina. A Constituição Federal é a nossa lei maior, e eu tenho certeza que qualquer governante, sendo cristão ou não, ele tem que ter consciência dos seus deveres civis, principalmente, e naturalmente, em algumas ocasiões, o governante que foi eleito, ele tem o direito de tomar decisões de acordo com aquilo que ele acredita. Maravilha. Então está dada aí a opinião inicial do pastor Jonatas, dizendo que o governante ele tem o direito de tomar decisões com base naquilo que ele acredita. Portanto, mesmo o Estado sendo laico, ele tem o direito de reger as suas orientações no governo de acordo com a sua religião. Já o pastor Cleverson defendendo que não, que o Estado é laico, então as coisas têm que ser distintas e têm que ser divididas. E qual que é a sua opinião? Eu quero que você nos dê a sua opinião no Facebook, no Instagram. Basta entrar no Facebook e no Instagram, Eu Tô Na Vida, ok? Então se você digitar aí é só colocar /Eu Tô Na Vida, tudo junto. Se você tiver pelo seu aplicativo, pelo celular, basta você clicar lá em pesquisa, vai na lupinha, coloca lá Eu Tô Na Vida, tudo junto. Você já vai nos encontrar tanto no Facebook quanto no Instagram. No YouTube, youtube.com/Eu Tô Na Vida. E eu já quero te pedir algo. Você entrando no YouTube, clica lá no inscrever-se, para que você se inscreva no nosso canal. Nós temos muitas novidades chegando por aí no nosso canal do YouTube, estamos organizando o canal do YouTube. Você clica no sininho, porque aí toda vez que nós começarmos o debate ou publicarmos qualquer conteúdo, você vai ter acesso aí através do nosso canal no YouTube. E também clica lá em gostei, tem lá um joinha. Se você não gostou também, clica no negativo, não tem problema nenhum. Nós queremos saber qual é a tua opinião, como que esses assuntos, como que o debate tem influenciado a sua vida, se tem sido gratificante para você participar conosco deste momento, ok? Então, no Facebook e no Instagram, segue a gente para você também ter todas as informações. Nós vamos ouvir então 2 áudios, o áudio do Luiz Camargo, ele no seu canal do YouTube, ele defende que o Estado é laico, mas também não quer dizer ateu. E já o Clarion de Lafalote, também são dois youtubers aí, divulgam muita coisa na internet. No seu canal do YouTube, ele diz que devemos defender que o Estado não favoreça nenhuma religião, mesmo que seja a nossa. Vamos ouvir os 2 áudios e eu volto com os nossos participantes de hoje. Pessoas ficam desconfiadas, quando políticos externam a sua fé dentro do governo, assim como também criticam crucifixos expostos nos órgãos públicos, criticam a expressão Deus seja louvado, impresso aí nas notas de real, entre outras coisas. O que elas não entendem é que um Estado laico é simplesmente aquele que não tem uma religião oficial, porém respeita
e garante a liberdade de crença. O Estado laico é diferente de um Estado teocrático, que é aquele que se submete às normas de uma religião específica, como os países islâmicos, onde o governo se submete à Sharia, que é o conjunto de leis compreendidos pelo Alcorão. Uma das premissas da reforma protestante foi a separação entre igreja e Estado. Mas o Estado laico também não é, de forma alguma, um Estado laicista ou Estado ateu, pois este é aquele que proíbe os ritos e as manifestações religiosas, como nos regimes socialistas, onde as igrejas são destruídas e as pessoas muitas vezes executadas por professarem a sua fé. E é por isso que no Brasil, um país onde a população, na sua maioria, é formada por cristãos, ainda se preservam os crucifixos e outros símbolos nas nossas instituições públicas. Vida FM. Debate da vida com Cláudio Apolinário. Quando você vê, por exemplo, a aula de ensino religioso que ensina cristianismo nas escolas públicas, quando você vê um crucifixo num órgão público, numa repartição pública, quando você vê Deus seja louvado na nota de real, é o governo impondo uma religião às pessoas, impondo o cristianismo para as pessoas. Você vai achar que essas coisas são bobeira, implicância, não tem nada demais, porque são coisas que estão favorecendo a sua religião. Mas como é que você se sentiria, por exemplo, se você entrasse num hospital público e lá pregado na parede tivesse um despacho de galinha preta? Se estivesse numa repartição pública, que a determinada hora todo mundo parasse para orar virado para a Meca. Se o seu filho chegasse da escola todo feliz contando que a professora ensinou para eles a fazer uma sessão espírita de psicografia antes de cada aula. Você gostaria disso? Pois é, gente. Nesses momentos que a gente não pode ser hipócrita. O que vale para você também vale para o outro. Por isso que a postura honesta, mesmo que você seja cristão, é você não aprovar que o Estado favoreça religião nenhuma. E o Estado laico é exatamente isso. Não é pregar ateísmo, não é dizer que Deus não existe. O Estado laico é o Estado se retirar da religião e deixar cada pessoa livre para praticar a religião que quiser. É isso que eu estou conclamando você, cristão, a se juntar a nós para defender também. Olha, tá aí então a opinião do Luiz Camargo e também do Clarion de Lafalotte. E o Clarion, ele fez uma consideração aqui. Os dois falaram sobre o Deus seja louvado nas notas. E realmente elas constam nas notas do nosso país, né, do real. A pergunta é, então, se nós vamos defender isso, nós vamos defender então que retire isso da nota? Então tá aí uma colocação para a gente pensar. E aí ele também comenta, o Clarion, sobre o fato de o Estado se retirar da religião. Então o Estado não influenciar a religião das pessoas. Cada um pode ter a sua religião. Agora, será que um governante ele não pode se posicionar dizendo que ele é ou evangélico, ou católico, ou espírita, ou seja, de qualquer religião? Ou vai entrar no que ele colocou aqui? Quando é pro nosso lado é bom, quando é pro outro a gente acha ruim. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar agora com o pastor Jonatas e o pastor Cleverson. Eu começo agora com o pastor Jonatas, que terá 4 minutos para explanar o seu ponto de vista, e depois o pastor Cleverson também vai ter a mesma oportunidade de explanar o seu ponto de vista, mas eu repito aí o meu pedido a você que participe conosco no YouTube, Facebook e no Instagram, /EuToNaVida. Vai ser muito bom nós termos a tua participação na nossa pesquisa. Pastor Jonatas, 4 minutos para a sua explanação sobre o assunto. Contato lá com o pastor Jonatas. Pastor Cleverson, tá me ouvindo e ouvindo bem? Estou ouvindo. Maravilha. Então como o pastor Jonatas... Tá me ouvindo agora? Opa, tá me ouvindo? Agora voltou. Acho que a minha internet não está 100%, mas tudo bem. A minha visão com relação ao Estado laico é que, de fato, a nossa opção, tá, na própria Carta Magna, que é a lei maior, que nós estamos submissos a ela, é que, de fato, o Estado é laico, ou seja, a separação entre governo e religião. Mas, naturalmente, quando nós vemos... O sinal do pastor Jonas está bem ruim. A tecnologia ela nos ajuda, mas, ao mesmo tempo, ela também complica, né? Então, o sinal aí dele não está muito legal, não. Alessandro, eu vou pedir para você fazer contato com o pastor e ver se ele tem uma outra conexão, se ele consegue uma outra conexão. Enquanto isso, a gente segue com o pastor Cleverson. Pastor Cleverson, eu vou lhe dar então os 4 minutos para o senhor fazer aí a sua explanação sobre esse assunto.
Ok. Nós vivemos num Estado laico. O que significa Estado laico? O Brasil é um Estado laico. Isso significa que nenhuma religião ela tem prioridade sobre as outras e que o Estado não pode nem apoiar e nem impedir as práticas religiosas. O Estado laico é um Estado ateu? Claro que não. O Estado laico, ele respeita todas as crenças e também quem não tem crenças. Um Estado secular ou laico, ele é um conceito de secularismo onde o poder do Estado é oficialmente imparcial em relação às questões religiosas, não apoiando e nem se opondo a nenhuma religião. Até 1891, o nosso país era um Estado que tinha uma religião oficial. O catolicismo era uma religião oficial. Estão me ouvindo bem? Ok. O catolicismo era uma religião oficial no nosso país até 1891. E o governo provisório, na época, em 1891, separa a igreja do Estado e, com isso, houve um decreto 119A, em 7 de janeiro de 1890, declarando que o Estado agora é considerado laico e promovendo oficialmente a separação entre igreja e Estado. Como eu falei, há vários tipos de Estado. Nós estamos dentro do Estado chamado laicismo, que é uma doutrina que defende que a religião não deve ter influência nos assuntos do Estado e vice-versa. Ela ganhou força, esse laicismo, através da Revolução Francesa, de 1789 a 1799. Mas há outros tipos de Estado. Estado teocrático, por exemplo. Um exemplo é o país chamado Irã. O próprio Vaticano é um Estado teocrático, onde a religião predomina. Estado ateu é um Estado onde nenhuma religião ela pode atuar. O Estado ele proíbe qualquer tipo de manifestação religiosa. E o Estado confissional, por exemplo, a Inglaterra é um Estado confissional, mas há abertura para outras religiões atuarem também, embora ela confesse uma religião. Dentro do nosso Estado laico, nós entendemos que o governante ele pode ser ateu, pode ser evangélico, pode ser católico, qualquer denominação, qualquer religião, contanto que ele não influencie no serviço público. Assim que ele assume um papel de governo, seja municipal, estadual ou federal, ele assume o papel de governar para todos os brasileiros, todas as brasileiras. Então, ele estará ali executando, eu estou falando no caso do executivo, Poder Executivo, aquelas leis que foram aprovadas no Congresso, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara de Vereadores, seja municipal, estadual ou federal. Então, o governante ele não pode deixar a sua religião influenciar no seu papel como governante do Estado. Então, dado aí a opinião do pastor Cleverson Vale, nós vamos tentar novamente com o pastor Jonatas Rodrigues, que estamos aí com essa questão da internet. Pastor Jonas, está me ouvindo bem agora? Opa, agora entrou. Pastor Jonatas? Estamos com bastante dificuldade. Maravilha, vamos tentar então, pastor. Tenta aí 4 minutos para o senhor fazer a sua explanação sobre o assunto e na sequência eu leio a opinião dos ouvintes. Olha, pois não. Como eu havia salientado, o nosso Estado é laico, nós sabemos que, inclusive, é uma conquista, é uma conquista do movimento protestante, inclusive o Estado ser laico, e por isso nós devemos, com certeza, ter a visão que, sendo o Estado laico, ele favorece a população de modo geral. Mas, naturalmente, quando o governante ele é eleito por uma maioria de votos, ele vai representar um pensamento, ele vai representar a opinião de uma boa parte, de uma maioria. E isso, por mais que nós queiramos, dificilmente vai separar a visão, a opinião dele, a liberdade dele de crença, que ele está exercendo, inclusive, de acordo com
os ditames da própria Constituição Federal, que lá no inciso 6 do artigo 5º diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, e sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ou seja, isso é uma influência cristã, é uma influência daqueles que acreditam que nós temos que ter liberdade de crença, liberdade de religião. Mas nós sabemos que também não é por força nem por violência. A própria Bíblia fala lá em Zacarias 4:6, que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E quando nós vemos Cristo mesmo, uma ocasião em que tentaram induzi-lo a pender exatamente para um lado, uma questão, com uma armadilha por trás, onde disseram para ele sobre a cédula, a moeda, né, a efígie que existia naquela moeda, e perguntaram sobre a questão dos impostos, ou seja, nós estamos naturalmente inseridos numa sociedade civil. E o Senhor Jesus respondeu claramente: será lícito pagar imposto a César? Ele disse que sim, porque dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então existe mesmo uma separação. Mas nós, naturalmente, entendemos que essa característica do Estado laico, ela tem que ser observada com limites e equilíbrio. Porque quando você está vivendo num Estado onde existe uma influência maior de uma religião, por exemplo, nós vemos Estados islâmicos, onde eles terminam ali colocando o Estado islamizado. E aquele que não obedecer aos ditames daquele Estado podem sofrer, inclusive, penas gravíssimas. Então, isso não existe um equilíbrio aí. Nós estamos vendo uma exceção, uma situação terrível. Então, o que nós vivemos hoje no Brasil, eu acho maravilhoso. Nós sabemos que teve um período no Brasil em que o Estado não era laico, e isso era um problema também. Então, quando houve essa conquista, na liberdade de crença, e compreendendo a liberdade de ter uma crença ou de não ter uma crença, isso não é negativo, é positivo. O Brasil se tornou um Estado laico com o Decreto 119A de 7 de janeiro de 1890, inclusive de autoria do Rui Barbosa. Por quê? Justamente para se evitar perseguições, para se evitar diferenças entre as pessoas. Então, essa é a minha visão. Eu entendo que hoje o Estado sendo laico é positivo, mas, ao mesmo tempo, quando você elege alguém para representar a sua visão, por exemplo, a visão do cristianismo contra o aborto, essa visão vai ser representada pelos políticos lá, os deputados que foram eleitos pela maioria. Então, é nessa visão que eu entendo. Maravilha. Então tá aí, dada a opinião do pastor Jonas, do pastor Cleverson, vamos ver se no próximo bloco agora essa questão técnica aí já fica 100% resolvida. Mas vamos lá, eu quero a sua opinião, já tenho várias pessoas aqui, deixa eu ler duas aqui que me chamaram a atenção. A Gilene dizendo assim: eu acredito que não, porque abre precedente para todas as religiões e nem sempre concordamos com todas elas. Já o reverendo Davi Elias, ele diz assim: pastor Cláudio, seu pai respeitou a fé dos católicos, porém manteve a fé dele. Tirou o crucifixo e o guardou com cuidado. Porém, a fé dele foi respeitada. Eu acho que o governante deve sim manter a sua fé. Então veja que nós temos aí duas opiniões falando sobre o assunto de forma diferente. Um dizendo que não, tem que ser efetivamente laico, e o outro dizendo não, olha, teu pai respeitou. E realmente meu pai respeitou, ele não pegou a cruz, não quebrou, não chutou. Ele pegou, colocou dentro de uma caixa e colocou lá. O próximo presidente que assumir voltaria com o crucifixo se fosse a vontade dele. Mas ele, como chefe daquele poder legislativo do estado de São Paulo, ele tomou essa decisão aí, fortalecendo a sua fé, obviamente, baseando-se na sua fé. Mas qual que é a sua opinião? A gente quer a sua opinião no YouTube, no Instagram, no Facebook, /EuToNaVida. E já faço convite mais uma vez para você, para que você se inscreva no nosso canal, se inscreva no canal do YouTube, clica no sininho para receber as notificações e também dá um joinha aí se você está gostando dos debates, se você está gostando daquilo que nós temos conduzido aqui, tá bom? Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Continue ligado. Daqui a pouco tem mais Debate da Vida com Cláudio Apolinário.
vida é tudo de bom. Voltamos! Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta com Debates da Vida, aqui pelos 96,5. Você que ouve também pelo vidafm.com.br. Hoje estamos falando sobre o seguinte tema: um governante pode deixar a sua religião influenciar em seu serviço público? O que você acha? Você pode participar da pesquisa que está lá no Instagram e também no Facebook. Instagram, @eutonavida, facebook.com/eutonavida. Vai lá e dá a sua opinião. Claro, também pelo nosso WhatsApp 12 99747 2010. Inclusive, Pastor Cláudio, tem 3 participações agora aqui. Vamos lá, vamos tá, a ouvir primeira as da 3. Pana, né? A segunda do Marcelo, de Pindamonhangaba, e o terceiro do Robson, de Taubaté. Vamos ouvir a Pamela, então? Bom dia, aqui é a Pâmela de Taubaté, tudo bem com vocês? Eu acho que não deve deixar influenciar, tá? É a mesma coisa de vir um funcionário, né, problemático, ao invés de você, né, ser profissional, né, você começar a orar pelo funcionário, colocar a mão na cabeça do funcionário e começar a orar. Eu acho que não deve deixar influenciar, tá, gente? Você está lá na escola, você é professor, você vai, ao invés de ensinar matéria para os alunos, você vai ensinar a Bíblia, ensinar doutrina. Não pode não, tá, gente? Então, as coisas têm que ser separadas, tá? Lá no cargo público, você é um funcionário, tá? Do lado de fora, você continua sendo crente normal. Lá dentro também você faz a diferença, mas sem deixar influenciar, tá? Tem que ser profissional. Vida FM. Debate da Vida com Cláudio Apolinário. Bom dia, Rádio Vida, a paz, pastores. Aqui é o Marcelo de Pindamonhangaba. Eu acredito que a questão dos governantes deixar a sua religião influenciar no seu serviço público só num caso de imensa importância. Tipo, leis que são formuladas para denegrir a palavra de Deus, para derrubar a igreja, aí sim o governante deve sim intervir, porque com as coisas de Deus ele tem que estar vigilante e estar lá no poder para, primeiramente, fazer com que o evangelho de Cristo não venha a ser envergonhado. Vida FM. Debate da Vida com Cláudio Apolinário. Bom dia, Robson Beraldo de Taubaté. Deixar minha opinião é meio difícil. Porém, eu lembro uma coisa que aconteceu quando eu era criança que me constrangeu. Me atrapalhou até nos meus estudos, porque eu era pequeno e a professora, né, no 3º ano, falou assim, sobre aquele episódio que aconteceu do pastor que relou o pé na imagem lá. Ela falou, o certo é Nossa Senhora, tá? Ela se aproveitou de uma situação, né, que qualquer menino ele apronta, né? Então ela foi chamar minha atenção e ela me constrangeu, falou, isso daí é evangélico. E ainda o certo é Nossa Senhora. Aí ela me constrangeu, porque eu acho que ela é professora. Não tinha que tocar nesses assuntos, não. Olha, então tá aí a opinião dos nossos ouvintes. As 3 vieram mais ou menos numa mesma direção, mas o ouvinte Marcelo de Pindamonhangaba, ele disse que o governo tem que defender a igreja. Então não acaba dando na mesma? Porque se ele vai defender a igreja, defender os interesses da igreja, aí pergunta-se qual igreja, né? A igreja evangélica, a igreja católica, que igreja é essa? Nós temos aqui mais opiniões também. O Fernando de São José do Barreiro. Ele diz assim, bom dia, Rádio Vida. Minha opinião é a seguinte, se a religião do governante for com o Deus Altíssimo e verdadeiro à frente, acho que pode totalmente influenciar, sim. Então ele está dizendo que sim. A Dalci de Pindamonhangaba dizendo, um governante pode sim viver a sua religião, mas à parte, sem obrigar todos a viverem isso. Imagine se um dos nossos governantes for ateu, que loucura seria. E o Cledson Rodrigo dizendo, não pode, por termos um Estado laico. O governante pode professar sua fé, sem interferir no Estado. Então tá aí a opinião de alguns ouvintes, você pode continuar dando a sua opinião no Facebook, no Instagram, no WhatsApp da Vida, Facebook e Instagram, /EuToNaVida, tudo junto. No WhatsApp da Vida, 997472010. Se você for de fora da região do Vale do Paraíba, você tem que colocar o DDD 12. E também no YouTube, youtube.com/EuToNaVida. No YouTube eu vou pedir a você que se inscreva no canal, que clique no sininho e dê um joinha também, para nos ajudar aí no algoritmo, para a gente cada vez mais chegar em mais
pessoas. Bom, então o nosso tema de hoje é o tema falando sobre a questão da religião. Se um governante pode deixar a sua religião influenciar em seu serviço público. E boa parte aqui, eu não vi a pesquisa ainda, se puder me passar o resultado da pesquisa, mas na pesquisa, ou melhor, nestas opiniões, a maioria das pessoas está dizendo que não pode influenciar. Mas aí eu faço uma pergunta, e aí coloco aí o pastor Cleverson e o pastor Jonatas para me ajudar nessa resposta, começando pelo pastor Jonatas, vamos ver se deu certo aí a questão da internet. O meu pai, quando foi presidente da Assembleia, ele acabou assumindo o governo do Estado por 10 dias. Então ele foi presidente da Assembleia, neste momento ele tira o crucifixo, foi condenado, a imprensa bateu de verde, amarelo, azul e branco pelo fato de ele ter tirado o crucifixo. Então veja, ele era evangélico, o crucifixo com o Cristo crucificado representa o catolicismo, ele não tirou a cruz com o Cristo e colocou a cruz sem o Cristo, ele apenas retirou o crucifixo e ele foi condenado pela imprensa, pela população, que desceram a lenha dizendo que ele não poderia ter tirado. Mas o Estado não é laico? Em compensação, ele assume o governo do Estado por 10 dias, na época era o governador Fleury, o Fleury viaja para o Japão, o vice viaja junto com ele, salvo engano era o Aloysio Nunes Ferreira, que era o vice-governador, viaja também para o Japão e ele, como sendo a terceira pessoa no comando, assume o governo do Estado. E quando ele assume, ele lá no palácio do governo, ele faz um culto de ação de graças, agradecendo a Deus por estar assumindo o governo do Estado por 10 dias. E os evangélicos, naturalmente, vibraram, celebraram. Então ele errou, não poderia ter feito um culto de ação de graças agradecendo a Deus por ter assumido o governo do Estado? Ou seja, Senhor, eu te agradeço pelo fato de o Senhor me dar a oportunidade de governar. Ele não poderia ter feito isso no palácio do governo aqui de São Paulo? Então eu quero saber a sua opinião. Eu começo então com o pastor Jonatas. Ei, pastor Jonatas, errou? Não poderia ter feito isso? Estamos com um delay aí no pastor Jonatas, vamos ver se ele entra. Não entrou. Infelizmente não deu certo. Pastor Cleverson, então eu vou contigo aí que o teu áudio tá bom. E aí, pastor, ele não poderia ter feito esse culto público? Não poderia ter agradecido a Deus pelo fato de ter assumido o governo do Estado? Vamos começar com o crucifixo? Pode ser, pastor? Vamos lá. Interessante pensar na atitude da época em que ele assumiu a presidência da Assembleia Legislativa, tirando o crucifixo. Se o Estado é laico, não cabe crucifixo em nenhuma repartição pública. Ele foi correto, tomou a atitude correta como presidente da Assembleia Legislativa. Eu lembro na época como ele foi crucificado. Parece até um trocadilho, né? Exatamente. Mas ele agiu certo, corretamente. O Estado é laico e não deveria ter crucifixo em nenhuma repartição pública. Por que tem até hoje? Porque durante muito tempo, até 1891, o Estado tinha uma religião oficial, que era o catolicismo. Hoje não é mais. Hoje o Estado é laico. Então, seu pai agiu corretamente. Quanto ao culto no governo, quando ele assumiu o governo do Estado, eu separo o cristão da função política que ele exerce. Eu creio que não é nada errado a pessoa, o governante, seja ele governador, o prefeito, o presidente da República, marcar um culto na sua casa, agradecer a Deus, porque Deus permitiu ele chegar ao poder, mas eu entendo que deve separar a instituição pública da religião. Nós não devemos misturar, o Estado é laico. E vamos imaginar ao contrário, alguém que é ligado à religião afro, fala, eu vou fazer algo aqui, imagine a repercussão, os evangélicos iam criticar muito. Então, o Estado sendo laico, não vejo com bons olhos esta mistura, virar um templo dentro do palácio, um templo dentro da prefeitura. Creio que ele deve testemunhar do evangelho com a vida, mostrando que ele realmente é um servo de Deus, uma serva de Deus, seja homem ou mulher no governo, mas respeitando-se o laicismo, o Estado laico, eu não vejo com bons olhos. Olha, tem aqui a opinião da Neide. A Neide diz assim: bom dia, olha, eu acho que sim, porque bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor.
E aí? Então, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e aí nós não podemos expor o nosso pensamento religioso, a nossa estruturação junto ao Estado. Se você assume uma posição, você não pode ali, por exemplo, fazer uma oração e agradecer a Deus diante das câmeras, dizer, olha, eu sirvo a um Deus poderoso e é assim que tem que ser. Bom, nós temos aqui a opinião dos ouvintes no nosso... Essa aqui é do Face? Do Facebook. Um governante pode deixar a sua religião influenciar o seu serviço público? 79% dizendo sim, ele deve honrar a sua fé. E 21% dizendo não, o Estado é laico. Então isso está no Facebook. Já já eu te divulgo aqui o Instagram. O Instagram está aqui? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. No Instagram já temos a resposta também aqui então. Olha. No Instagram, 47% estão dizendo sim, deve honrar a sua fé. E 53% dizendo não, o Estado é laico. Então os públicos são diferentes, cada um dá a sua opinião. Nós queremos também a sua opinião. E pelo YouTube, já me passa também a resposta aqui do YouTube. Eu quero saber no YouTube também qual é a tua participação e qual é a sua opinião. No YouTube nós temos a pesquisa ou hoje não? Hoje é só Face e Instagram. Hoje é Face e Instagram. Então a gente está fazendo vários testes para ver qual que é o melhor formato, ok? Então no YouTube nós não temos hoje a pesquisa, você vai responder pelo Facebook e pelo Instagram. Mas quero que você continue dando a sua opinião também no WhatsApp da vida, já já eu leio aqui mais participação de ouvintes. Vamos ver se a gente consegue agora com o Pastor Jonatas, tentamos aí uma solução técnica, vamos ver se deu certo. Pastor Jonatas, está me ouvindo? Sim, agora estou ouvindo. Poxa, maravilha, então vamos tentar por esse caminho aqui. Pastor, então eu citei aqui o fato de meu pai ter feito um culto no Palácio do Governo, no estado de São Paulo, quando ele assumiu o governo do estado. Então ele fez um culto, lá estavam vários pastores e assim por diante. O pastor Cleverson entende que esta ação, a ação do crucifixo, ele agiu corretamente, porque tirou, o estado é laico, então ele tirou, ele não substituiu por uma cruz sem o Cristo, então seria uma posição correta. Já o fato de ter feito um culto agradecendo a Deus, isso seria uma posição equivocada. Qual que é a sua opinião? Na minha opinião, ele acertou nas duas situações, desde que haja uma concordância da maioria. Por exemplo, se ele retirou o crucifixo, ele agiu com base no Estado laico. E quando ele realizou esse culto de ação de graça, eu acredito que quando ele fez isso, houve ali uma concordância da maioria das pessoas. Se houve uma concordância, eu acredito que não há problema, porque nós estamos num Estado democrático de direito. Então, você pode, se você está num ambiente de trabalho, mesmo que seja público, desde que não seja no horário do serviço, para não interferir também no trabalho, no horário de trabalho, se as pessoas concordarem, vamos fazer aqui um culto de ação de graças, eu não vejo problema em realizar esse culto, desde que a maioria concorde. Pastor, agora quando o senhor fala a maioria, o que seria a maioria? A maioria, por exemplo, digamos que ele esteja ali como presidente da Assembleia Legislativa. Ele convoca os deputados para o que vocês gostariam de fazer aqui? Poderíamos fazer um culto de ação de graças? Vocês concordam em realizar esse culto? Se a maioria concordar, eu acho que não tem problema nenhum. Mas no caso agora, do se governo... a maioria no caso que ele convoque ali para fazer um culto de ação de graças, a maioria dos deputados se levantam contra, falam, não, nós não queremos. Eu acho que ele tem que respeitar essa vontade da maioria. Mas na realidade, pastor, então só para ajudar aí na discussão, e vamos ouvir então o pastor Cleverson, não foi na Assembleia, foi no governo do Estado. E aí não precisava de maioria, porque ele era o governador em exercício. Sendo governador em exercício, a definição é dele. Fez o culto, agradeceu a Deus, encerrou o culto e continuou fazendo o seu trabalho. Não foi feito no horário de trabalho, o culto foi feito no período da noite, então foi feito fora do horário do trabalho, mas usando um local público. Pastor Cleverson. É isso que eu ia falar. Não precisa de maioria, ele era o governador. O governador, ele tinha plenos poderes para convocar o culto ou não convocar. Então, por isso que, na minha opinião, eu não entendo que nenhum governante pode misturar política e religião. Devemos separar. Eu posso convidar o meu secretariado como governador, os meus ministros como presidente, para ir até minha casa, fazer um culto de gratidão a Deus, e nada me impede. Aí eu apoio, mas não misturar as instituições públicas com a religião.
porque, ao contrário, se outro governante que não seja evangélico, seja de outra religião, começar a fazer isso, eu duvido que os evangélicos não iam criticar. Então, por isso, se o Estado é laico, respeitemos o Estado. Ponto importante aqui, tem até uma irmã que mandou uma mensagem aqui no YouTube, a Ana Maria Magalhães, dizendo assim: e se a maioria quisesse fazer uma oferenda? Nós faríamos oferenda porque a maioria quer? Então aí é a preocupação do nosso ouvinte. Eu quero saber a sua opinião, mandando aí no Facebook, no Instagram, já já a gente vai dar o resultado final da nossa pesquisa, mas é muito importante que você participe conosco dando a sua opinião. Hoje nós tivemos um probleminha técnico aí com o pastor Jonas, não conseguimos colocar ele com a excelência que gostaríamos de colocar, então já peço perdão aí aos nossos ouvintes, mas questões técnicas são questões técnicas que acabam fugindo do nosso controle, mas eu creio que deu para você ouvir um pouco a opinião de cada um. Então eu vou fazer o seguinte, como a gente está com essa questão técnica, eu já vou passar então para as considerações finais, começando pelo pastor Jonatas, na sequência o pastor Cleverson, que terão 2 minutos cada um para dar aí o seu posicionamento final, explanando e dando um fechamento, uma conclusão para a sua linha de raciocínio. Pastor Jonatas, 2 minutos. Pois não. Então, meu entendimento nesse caso é que existe um equilíbrio a ser encontrado. Naturalmente, quando um governante ele professa uma religião, ele vai querer tendencionar para aquela religião. Isso é do ser humano. Mas o nosso Estado, de fato, é laico. E é necessário que exista um cuidado extremo em relação a esses fatos. Como já foi citado, em casos especiais, por exemplo, se for colocado em pauta, vamos votar com a relação ao aborto. Naturalmente, os deputados, o governador, o presidente da República, que tem poder de veto também, ele vai tendencionar para aquilo que ele acredita. Não tem como ele separar isso. Isso é uma realidade. Não adianta a gente dizer que, não, então nesse momento eu vou deixar de lado aquilo que eu acredito e eu vou votar de acordo com aquilo que a sociedade necessita em relação às opiniões aí, e eu vou dizer que o aborto pode ser, sim, sancionado, porque eu tenho que separar a minha fé. Não tem como fazer isso. O presidente da República, os deputados que são eleitos por aqueles que votam neles, que têm seus ideais, têm sua visão, têm sua concepção, e naturalmente esses representantes vão para lá, exercer a sua autoridade, mas com base naquilo que as pessoas que o elegeram acreditam. Por isso que nós temos aí o direito de voto. Você, quando votar, você tem que ter consciência que você está votando em alguém que vai representar a sua visão, aquilo que você pensa. Então, é nesse sentido que, muitas vezes, o governante termina tendo, muitas vezes, o direito de falar aquilo que ele entende e acredita. Jonas, já aproveitando, qual que é os seus dados de contato aí, se o pessoal quiser te localizar? O pessoal pode me enviar um e-mail, tá? jonatasrodrigues.jurídico@gmail.com. Eu estou sempre ali na série da Igreja Maravilha de Jesus, que fica na Rua do Carmo, número 71, no centro de São Paulo, ao lado do povo. Maravilha, pastor. Muito obrigado aí pela sua participação. Pastor Cleverson, 2 minutos para suas considerações finais. A palavra de Deus é clara. Nós devemos estar submissos às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não procede de Deus. E é interessante que cada povo tem um governo que merece. E nós precisamos entender que o governo, ao assumir, o homem ou a mulher, ao assumir o governo, seja municipal, estadual ou federal, ele precisa entender que ele governa para todos, independentemente de religião. Ele é o presidente da República dos brasileiros e brasileiras. Ele precisa estar preocupado com a saúde, com a educação, com a economia e com as demais áreas. E precisa governar para todos os brasileiros e brasileiras. Ele, sendo um homem temente a Deus, claro que nós temos muito a lucrar com isso, no bom sentido da palavra.
A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Então, a pessoa que tem temor de Deus, ele não vai administrar a coisa pública, ele não vai ser um gestor que deseja o mal para o povo, ele vai governar bem, ele vai desejar o progresso da nação, o progresso do país, mas mantendo a laicidade. O Estado é laico, ele como governante, ele precisa governar para todos, ele precisa ser um homem justo com todos os brasileiros e brasileiras, fazendo leis que favoreçam ao país, agora, mantendo a sua integridade a Deus, a sua postura como cristão, eu creio que é por aí. Pastor Cleverson, se o pessoal quiser entrar em contato contigo, qual que é o melhor meio de contato? Olha, eu tenho o e-mail e o Instagram. O e-mail é cleversonvalle, VALLE, 2 L's, @gmail.com. Vou repetir, cleversonvalle, 2 L's, @gmail.com. E o Instagram é @cleversonvalle, com 2 L's o vale, ok? Maravilha, eu quero pastor. agradecer, Cláudio, pela oportunidade de estar com vocês aqui na Rádio Vida mais uma vez. É muita alegria, estou muito feliz em estar com vocês nesse dia. Maravilha, pastor. Muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra tê-lo conosco, tanto o senhor quanto o pastor Jonatas aí. Pessoal, então vamos às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da Vida. Considerações finais com o pastor Cláudio Apolinário. Olha, eu tenho aqui ainda algumas considerações, alguns posicionamentos dos nossos ouvintes. Já pega para mim o resultado da pesquisa, para a gente divulgar aqui. Mas vamos lá, o Adailton de Taubaté, ele diz assim: a vida é tudo de bom. Eu sou contra misturar religião com trabalho para evitar contendas. Nós cristãos pregamos de boca fechada o testemunho. A sua religião e o emprego não pode misturar. Religião é escolha da própria pessoa. O Luiz Camargo diz assim: pode sim influenciar, mas nunca impor, pois ele governa para todos. As decisões que ele tomar têm que ser pautadas na retidão e na justiça. Wendel Regis diz assim: o governante tem que governar baseado na lei do único Deus. Satanás conseguiu colocar ecumenismo e o Estado laico. Tudo aquilo que estiver fora da palavra de Deus é de procedência maligna. Sem mais nada. Luiz Gustavo, Vila Tesouro, São José dos Campos, diz assim: boa tarde, Rádio Vida. Sobre o debate, eu acredito que religião complica e Cristo descomplica. O governante cristão que possa ser eleito com a ajuda dos irmãos da igreja deve se manter com seus princípios e fé, não deixando se corromper, lutando pelos direitos da vida, ok? Deixa eu já te dar aqui o resultado então do nosso Facebook e do Instagram. No Instagram empatou, 50-50, 50% dizendo que sim, deve influenciar, e 50% dizendo que não deve influenciar. Já no Facebook, 76% dizendo que sim, deve honrar sua fé, e 24% dizendo não, o Estado é laico, ok? Então, tá aí a opinião dos nossos ouvintes. Mas, pessoal, vamos lá, olha, dando a minha opinião sobre o assunto, se o cristão ele deve utilizar a sua fé, se a sua fé deve estar à frente das suas decisões políticas, eu diria que eu fico com um pouco de cada uma das considerações feitas pelos nossos convidados, o pastor Cleverson e também o pastor Jonatas. O pastor Cleverson, sabiamente, defende a tese de que o Estado é laico. E o Estado sendo laico, nós não devemos misturar no sentido de impor a religião. Ou seja, quando meu pai retira o crucifixo do plenário da Assembleia Legislativa, ele não estava ali fazendo nenhuma afronta à Igreja Católica. Ele estava simplesmente tirando aquilo que ia contra o Estado ser laico. E óbvio que também não batia com a sua fé. O crucifixo que nós, como evangélicos, acreditamos é um crucifixo vazio. E, em compensação, ele também não colocou um crucifixo vazio defendendo a sua fé. Ele apenas retirou. Então, esta é uma decisão que demonstra um Estado laico. Quando ele faz um culto no governo do Estado, o pastor Cleverson já disse que discorda que ele tenha feito esse culto lá. E o pastor Jonatas já dizendo que sim, que ele concorda que esteja lá sendo realizado este culto. Então, é uma opinião bastante complicada de se dar, porque, na realidade, aí tem uma opinião aqui dessa nossa ouvinte que mencionou o fato do ouvinte, né, o Wendel Regis, dizendo aqui que o diabo conseguiu colocar ecumenismo, Estado laico. Na realidade, o Estado laico foi uma conquista do protestantismo. Por quê? Porque antes
A religião oficial era o catolicismo, era praticamente uma imposição. O governo beneficiava a Igreja Católica. Você pode verificar que na maioria das grandes cidades, a praça central, a maior praça da cidade, tem lá uma igreja católica estabelecida, pelo fato de o Estado naquele tempo não ser laico, de ser de maioria católica. Quando se estabelece um Estado laico, a Igreja Católica perde força e o protestantismo conseguiu se posicionar. Então, eu acredito que o ponto-chave para nós aí não é o fato de o governante expor a sua religião. Eu acredito até que nós temos que tomar muito cuidado para nós não sermos tão neutros assim. A própria Bíblia diz que ou sejamos quentes ou frios, porque o morno vomitar-te-ei da minha boca. Você vai para um lado ou você vai para o outro. Então eu acredito que nós não podemos, em hipótese alguma, eu uso também o texto bíblico, não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então nós não podemos nos envergonhar, nós temos que nos posicionar. Agora eu também acredito que o maior testemunho, e eu fico com uma frase de Agostinho, que disse o seguinte: pregue o evangelho o tempo todo. Quando necessário for, fale alguma coisa. O nosso testemunho, a nossa postura de vida, ela deve ser a maior pregação, ela deve ser o maior exemplo. Um governante que se diz de Deus, seja ele na instância federal, estadual ou municipal, ele tem que pautar as suas ações pela justiça, pela retidão, pela integridade, pela ética, pela não corrupção. Se nós vivermos apenas os 2 mandamentos, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ninguém roubaria ninguém. Então nós impormos os valores do reino, eles são fundamentais. Agora, impor uma religião, eu acredito que aí é o complicado. Então, o Estado ser laico é o fato de nós entendermos que nós não podemos misturar a religião e impor a nossa religião. Agora, os valores de Deus, os valores do cristianismo, os valores do Cristo que nós servimos, esse eu acho que nós não podemos ficar em cima do muro, não. Se vier uma lei que ela vai contra os princípios do Evangelho, este cristão, ele vai ter que, obviamente, dizer assim, olha, eu não vou aceitar simplesmente que o Congresso Nacional vá lá e vote a favor disso ou daquilo. Eu vou usar o poder que me foi dado, o poder do veto, o poder de influenciar os parlamentares para que aquilo não seja aprovado, como é o caso, por exemplo, de leis anticorrupção, lei do aborto, lei do genocídio e tantas leis que prejudiquem aquilo que nós cremos enquanto cristãos. Então, sou a favor de um Estado laico, sim. É importante termos este cuidado, porque do contrário vai acontecer exatamente o que alguns ouvintes disseram. Daqui a pouco vai ter atabaque lá, vai ter coisa lá que nós não concordamos e a gente vai ter que fazer o quê? Ficar quietinho? Nós também seremos contra. Então a palavra-chave é equilíbrio. O Estado deve ser laico. Mas aí tem um ouvinte que mandou uma opinião aqui, eu não li aqui ao vivo, mas eu comentei. Ah, não, achei ele aqui, ó, Luísa Camargo. O país é laico, mas a nossa fé não é. Então o país é laico, não devemos influenciar no sentido de prejudicar ninguém. Agora, a nossa fé não é, e nós precisamos sim nos posicionarmos dizendo para que somos, para que viemos e implementar os valores do reino, ok? Tá aí então o final do nosso debate, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Vou pedir a você que nos ajude compartilhando, compartilha aí o nosso link no Facebook, no Instagram e também no YouTube. No YouTube vai lá, se inscreve no canal, clica no sininho, dá um joinha e participe conosco. E se você puder também e quiser me seguir, eu também estou no Instagram. No Instagram ou no Facebook, Cláudio Apolinário, ok? /Cláudio Apolinário. Se você buscar lá por Cláudio Apolinário, já tem várias pessoas aí que nos ouvem na Rádio Vida, que tem nos seguido, agradeço aí, sempre tenho feito menção pro pessoal do fã-clube da Rádio Vida, né? Que Deus abençoe a todos vocês aí, Robson Beraldo, a Pamela, o Cledson, todos vocês têm nos acompanhado aí, muitas pessoas fazendo contato conosco, muito obrigado pela participação de vocês. Então, repetindo, Cláudio Apolinário, se você quiser nos seguir também aí no Instagram e no Facebook. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã. O nosso debate sempre vai ao ar às 10 da manhã, ou melhor, às 11 da manhã e é repetido, é reprisado às 10 da noite. Nos ajude divulgando, nos ajude aí crescendo cada vez mais na audiência, porque a vida é tudo de bom. Que Deus te abençoe. Você ouviu Debate da Vida. Reprise hoje às 10 da noite aqui. É tudo de bom.